esse tema, né, pessoal, compliance, tecnologia e direito, hoje, ele está totalmente intercalado, né? Hoje, não há que se falar em atividades de governança corporativa, compliance, programas de integridade, sem o uso da tecnologia ou de ferramentas. Como nós sabemos, né, o tema compliance, o tema conformidade, ele veio muito fortemente a partir da Lei Anticorrupção, né, da Lei 12846 de 2013, mas, na verdade, os programas de compliance, de conformidade, eles já existem no Brasil desde a década de 90, né, especialmente a partir de 1998, com a regulamentação, sobretudo, para o sistema financeiro. Nós temos aí uma série de aspectos hoje sendo desenvolvidos pelas áreas corporativas das empresas, no mercado corporativo, de uma forma geral. E, como o Dr. Vitor Hugo salientou, é importante reforçar que esse é o novo campo de trabalho para o jovem advogado, sobretudo. É importante reforçar também que, quando se fala de compliance, a gente precisa perguntar compliance de quê, né? Como a gente sabe, tem muito paraquedista no mercado, né? Inclusive até nós, quando formos contratar algum tipo de serviço, precisa saber exatamente qual que é a experiência daquele profissional nessa área. Inclusive, faço até uma ressalva em relação aos colegas. Claro que uma nova lei é um campo de oportunidade, sim, de trabalho para nós, mas é preciso ter muito cuidado, porque o cliente ele vai perceber facilmente quando aquela consultoria, aquele colega, aquele advogado tem profundidade no assunto ou não. E quando a gente se especializar numa área para cumprir a conformidade dentro de uma organização, de uma empresa, é importante que haja uma especialização. Então, como o doutor Vitor Hugo já adiantou, o campo de compliance é o mundo dentro da empresa. Então, a gente pode fazer compliance trabalhista, tributário, ambiental, empresarial, as questões relacionadas à fraude, anticorrupção, enfim. Então, esse é um campo muito vasto e, claro, o direito e a própria sociedade, o mercado, tendem a acompanhar. Eu tenho uma cola aqui, né, pessoal, que é a minha própria apresentação. Então, é claro que a evolução, né, da tecnologia e do próprio direito, ele faz com que nós, advogados, tenhamos a necessidade de aperfeiçoamento e de conhecimento de novas situações e novas ferramentas. Tanto que o próprio evento aqui traz, né, pela multiplicidade de temas abordados aqui, justamente essa questão relacionada aos vários temas que hoje aí abordam não só as questões de conformidade empresarial, mas também o direito e a própria tecnologia. E esse avanço, né, pessoal, está demonstrado justamente nessa listinha aqui da legislação. Se a gente pegar aí, nos últimos 20 anos, né, todas essas leis, elas têm, de alguma forma, algum componente que envolve o aspecto de tecnologia, o aspecto do direito eletrônico, e agora, mais recentemente, a gente tem aí o Marco Civil da Internet regulamentado. É claro que muitas questões não são resolúveis de imediato, porque a própria tecnologia, o próprio direito, ele exige uma série de interpretações. O próprio judiciário ainda, no meu entender, ainda não está preparado para entender todas essas regras, justamente com o avanço, né, da sociedade. Mas, de uma certa forma, né, para que as questões não sejam apreciadas pelo judiciário, as empresas, de uma forma geral, elas devem, sobretudo, aperfeiçoar as suas estruturas de governança para que façam melhor uso da tecnologia e possam abordar as questões de uma forma madura e de uma forma que todos entendam. Após a implementação de políticas internas, justamente para verificar o grau de maturidade das pessoas e de adesão às políticas, então são justamente lançados e-mails, né, com links próprios, justamente com o intuito de infectar, entre aspas, aquelas máquinas, para demonstrar que as pessoas, mesmo tendo passado por um treinamento, tendo lido ou estarem cientes de uma política, elas acabam clicando, né, naquilo que não era para clicar. Aquela coisa meio, aquele dedo nervoso, né? Você fala, todo mundo certamente aqui deve já ter clicado em algo que não deveria, né? Porque a gente tem uma curiosidade, muitas vezes vem muito bem disfarçado, vem muito bem enviado, e aquilo, em princípio, não caracteriza um ataque cibernético ou mesmo uma instalação de um vírus ou um e-mail malicioso.
E aí, pessoal, né, um outro ponto também importante é a computação em nuvem, aí, que é muito comum para nós, e a gente deve conhecer também as cláusulas relativas a esse tipo de serviço. Isso é um papel também do profissional de governança, né, do profissional que atua nessa área, justamente para identificar as possíveis vulnerabilidades. É claro que muitas vezes o serviço de nuvem que é contratado, a gente acaba nem usando toda aquela capacidade, então é importante conhecer as cláusulas desse tipo de serviço, saber onde é a hospedagem, se é aqui no Brasil, se é fora, né, e qual é o foro respectivo em caso de litígios. Então é importante a gente conhecer um pouquinho desses aspectos, até porque isso envolve terceiros, né, e terceiros nós sabemos que hoje representam um risco significativo dentro das organizações. Então, além dos programas de integridade hoje, o foco também é olhar também as questões de terceiros e, dentro desse aspecto, os aspectos também aí da computação em nuvem também devem ser acompanhados. E aí, por que o profissional, né, o compliance officer ou o profissional de integridade, ele deve entender de tecnologia? Primeiro, porque a maior vulnerabilidade, como nós sabemos, estão nas pessoas. Então, a gente pode ter a melhor ferramenta, o melhor software, né, a melhor barreira de proteção, se as pessoas internamente não tiverem conectadas, né, antenadas, né, com os princípios, com as boas práticas de governança, nenhuma ferramenta vai funcionar. Né? E a própria eficiência da segurança da informação, ela está calcada em processos, pessoas e nas ferramentas tecnológicas disponibilizadas. E lembrar também, pessoal, que a gente precisa ter dentro da organização a divisão em camadas aí no que é estratégico, no que é tático, no que é operacional, em se tratando de controles internos. Porque não necessariamente um controle que serve para alta administração, por exemplo, dentro de uma empresa, ele é eficiente, né, nas camadas intermediárias e nas camadas inferiores, né, onde nós temos mais níveis operacionais, mais operações, mais registros, mais possibilidades de fraudes. E aí a gente tem aqui uma série de temas, né, que estão debaixo do chapéu, como nós chamamos, desse profissional. Então, as questões de acesso, de autorização, tanto acesso físico quanto acesso lógico, as questões de mesa limpa, tela limpa, impressora limpa, né, as questões de Chinese Wall, como nós chamamos, que é um conceito do isolamento de áreas, onde determinadas áreas não podem se comunicar pela própria sensibilidade das informações que elas transmitem, o próprio e-mail, o monitoramento do e-mail corporativo, monitoramento dos telefones, né, gravação em mídias, enfim, a gente tem uma série de atividades, né, para o profissional dedicado relacionado à integridade, e aí hoje a gente tem uma série de temas que envolvem tecnologia e esse profissional precisa conhecer, né? A gente percebe, às vezes, uma certa resistência das pessoas, do próprio profissional em conhecer a ferramenta. Muitas reclamações nós ouvimos, né? Fala, poxa, a gente precisa de um software, na verdade, porque o controle é muito manual. Aí a empresa vai, investe muito dinheiro na compra de um software, implanta, e a pessoa vai e continua executando o controle manualmente, muitas vezes na planilha Excel. Aí você fala, mas por que você não usa a ferramenta? Ah, ela é muito complicada, né? Fala, então vamos chamar aqui a empresa para dar um treinamento. Aí dá o treinamento e fala, olha, eu sou da moda antiga, eu prefiro usar mesmo a planilha Excel, né? E como a gente sabe, né, pessoal, para efeito de controle, Excel não é controle, né? Então, muito cuidado aí para quem executa controles nesse tipo de ferramenta. Como pontos de atenção, pessoal, né, em segurança da informação, eu gostaria de destacar aí a fragilidade nas estruturas e nos controles, não só nas empresas, nas corporações, mas também no que se refere aos próprios terceiros. Então, quando for feita uma due diligence, uma avaliação de terceiros, é importante conhecer um pouquinho dessas práticas, né? Qual que é a preocupação que o terceiro tem com esses temas aqui, principalmente se as equipes forem muito grandes, prestar serviço para muitas outras empresas. Um outro aspecto também é a ausência de planejamento, né? Muitas vezes a gente não tem um plano B no que se refere à segurança da informação. Então, quando acontece um problema, algum dano, uma fragilidade, não se sabe o que fazer. Um exemplo simples é a ausência a falha na energia elétrica, né? Então, quer dizer, quando acaba a luz, a gente não tem um plano B, não tem uma contingência. Isso demonstra o quanto hoje nós somos dependentes da tecnologia de uma forma geral.
Um outro ponto também, pessoal, é a questão da resiliência, né? Ou seja, que também está diretamente atrelada às questões de contingência, de continuidade de negócios, que se refere à própria capacidade, né, de passar por aquele período instável de uma forma tranquila. A resiliência, como nós sabemos, é um termo emprestado da física e significa nada mais nada menos do que um objeto sofrer uma pressão e voltar, né, ao seu estado natural depois dessa pressão. O exemplo mais simples que eu acho que a gente tem é a vara do salto em altura, né? Que a gente olha, quando o atleta vai pular, a gente tem aquela impressão de que ela vai quebrar, mas ela não quebra. Aquilo nada mais é do que a resiliência, né? A vara sofrer aquele impacto e ela voltar ao seu estado natural. Então, a gente tem que pensar também as questões relacionadas à segurança, à tecnologia, também dessa forma. Um outro ponto também, né, pessoal, que eu acho que é muito importante e a gente tem orientado também em muitos clientes, muitas empresas que nos consultam com relação às questões aí dos comportamentos em mídias sociais, que é a chamada netiqueta, né? A etiqueta que a gente tem que ter aí nas redes sociais. Então, é aquela questão, eu posso bater uma foto dentro da empresa, eu posso criar uma página para falar mal do chefe, né, para falar mal de ex-colegas, porque acontece, viu, pessoal? Isso não é raro, não. Tem pessoas sem noção para todo tipo de coisa, né? E isso acontece. Então, a empresa ela tem que dizer o que pode e o que não pode. Esse é o papel do profissional de governança, de segurança da informação. Eu posso mandar um arquivo para minha casa com uma relação de clientes, por exemplo, né? E um aspecto hoje também importante é por onde vaza a informação na empresa. E a gente tem uma preocupação muito com o que sai da empresa, né? Então vamos fechar a saída ou porta USB, não pode bater foto, não pode gravar, não pode fazer nada. Só que hoje a gente não tem esse controle, não é impossível ter uma câmera em todo lugar ou ter um profissional monitorando isso. Então, é realmente um risco, né? Mas, claro, quanto mais as corporações, as empresas se protegerem, melhor. Um outro ponto também, eu acho que não é só o que sai, mas é o que entra. Então, tem que criar também regras, porque você pode estar trazendo a informação de um concorrente. A gente falou aqui de questões de espionagem industrial por drones. Então, tem esse cuidado também do que entra na empresa, porque, eventualmente, pode haver algum tipo de responsabilização nesse sentido. Outro ponto também muito comum é as questões de produtividade, né, pessoal? É o quanto o colaborador interno ele produz. Então, na verdade, ele está lá na frente do computador dele, trabalhando, em tese, mas não necessariamente ele está produzindo. Como nós sabemos, existem softwares hoje no mercado que são justamente desenvolvidos para monitorar a produtividade do colaborador, né? Então, por exemplo, não é o tempo que ele ficou com uma página no Facebook aberta, porque ficar aberta lá, tudo bem, né? Agora, se ele ficou realmente lá, né, conversando, acessando outras páginas, curtindo, isso é diagnosticado, né, essas ferramentas trazem esses indicadores. Uma outra questão também bem complexa é a questão da possibilidade de qualquer um de nós levarmos os nossos aparelhos pessoais para dentro das empresas, né? E aí o que fazer? Restringir, liberar, proibir de uma vez. Eu trabalhei numa determinada empresa que não se podia usar o celular de jeito nenhum, né, para nada, absolutamente nada. Então, é uma regra da empresa, e a gente tem que entender. Fala, poxa, mas nos dias atuais não podia usar? Não, não podia. Era uma área de mercado de capitais, e como a gente sabe, a área de mercado de capitais, né, é muito sensível por questões de informação privilegiada, etc. E a gente tinha uma certa restrição em relação a isso. Então, hoje tem que ter regras, né, pessoal? Tudo deve ser regrado dentro de qualquer ambiente, inclusive dentro dos nossos próprios escritórios, né? Quem entra, quem sai, o que pode, o que não pode, o que a gente pode imprimir, o que pode levar, o que pode ser acessado, o que não pode, acessos físicos, acessos lógicos, controles de pastas, enfim, tudo isso tem que estar disciplinado, porque a gente sabe que pode vazar, né, de uma forma ou de outra. Lembrar também, né, pessoal, tem um slide antes aqui. Lembrar também, muitas vezes, tem as situações em que a própria empresa fornece o equipamento pessoal para os colaboradores. Então, lembrar que, na verdade, não importa de quem é a ferramenta, de quem é o dispositivo, mas sim a informação que tem dentro dele. E se, eventualmente, né, hoje é muito comum as pessoas trocarem, receberem as mensagens, mandarem arquivos. E se, eventualmente, tiver um tipo de conteúdo que possa ser enquadrado como pornografia infantil, pode haver uma responsabilização nesse sentido. Então, muito cuidado com o que vocês recebem e com o que também são
os conteúdos que são repassados, principalmente os mais jovens, né? Acho que também nós temos filhos, nós temos pessoas mais jovens na família que fazem muito uso da tecnologia, e acho que é nosso papel também orientar nesse sentido. Inclusive, a gente teve a semana passada, né, doutor Vitor Hugo, a primeira condenação no Brasil por estupro virtual, que vocês devem ter acompanhado, uma decisão do Piauí. Acho que vale a pena conferir depois, porque tem tudo a ver com esse tema aqui. Bom, e aqui a gente tem, né, pessoal, algumas, né, chegando perto aí da nossa conclusão, as rotinas do profissional de compliance no que se refere aí à tecnologia. De uma forma ou de outra, ele está assessorando, ele está prevenindo os riscos, ele está proporcionando o melhor caminho de negócio, fazendo uso da tecnologia, aprovando produtos, né, de uma forma que a organização faça o melhor uso possível, correndo o menor risco, ou mesmo administrando os riscos que são inerentes às suas atividades. Aqui, para reflexão, a gente tem algumas perguntas, né? Eu acho que isso aqui a gente pode deixar registrado aí para pensar depois, mas eu acho que tudo hoje é qual que é o limite, né? Qual que é o limite do acesso das informações, até onde a gente pode ir, as questões relacionadas ao sigilo cliente, advogado, né? Que ferramentas eu posso utilizar para ter acesso às informações. Então, acho que são todos temas aí que devem ser pensados, porque são temas atuais, são desafiadores, e nós, enquanto simpatizantes ou profissionais da área de tecnologia, a gente deve acompanhar isso de uma forma muito madura. Um penúltimo tema, pessoal, só para deixar registrado, se não foi falado aqui durante o dia de hoje, certamente vai ser falado amanhã, essa nova regra aí da União Europeia que passa a vigir agora a partir de maio do ano que vem, né, no que se refere a acessos de dados. Isso também tem uma repercussão aqui nas empresas no Brasil, é uma legislação ainda que não está em vigor, mas que há uma penalidade bem elevada, né, inclusive uma penalidade financeira, no que se refere ao acesso desses dados, se as empresas aqui no Brasil acessarem dados de pessoas de países da União Europeia. Então, ainda nós não conhecemos, eu não conheço muito a profundidade da lei, mas acho que fica aí, né, para o nosso radar como objeto de estudo. E eu acho que esse tema, né, pessoal, de uma forma geral, não só no que se refere à tecnologia, mas no que diz respeito à conformidade dentro dos ambientes de trabalho, dos ambientes de negócio, é quebrar paradigmas, né? Ou seja, a gente tem que romper com aquelas nossas crenças, né, de que sempre fizemos dessa forma, está tudo livre mesmo, a gente pode acessar tudo, e não é bem assim. Se a gente detectar alguma fragilidade, a gente tem o dever de levar a pessoa responsável, o profissional que toca isso, para que haja uma tomada de decisão pertinente. E acho que a gente está aí orientando as pessoas, né, as empresas, né, para que não acontecer, para que a forma de aprendizado não seja essa forma aqui como a do aprendiz, né? Que a gente, como nós sabemos, a gente aprende de duas formas, né? Ou pelo amor ou pela dor. Normalmente as empresas aprendem mais pelo modo mais dolorido, né? Que é um modo mais traumático, inclusive mais caro também e dói mais no bolso, né? Bom, pessoal, aqui acho que era isso, né?